Ok, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Olha, estamos chegando aqui na reta final da preparação para o concurso dos bombeiros, o concurso de oficial do bombeiro, que vai ser daqui a 2 dias. Hoje, para quem está assistindo agora ao vivo, hoje é sexta, amanhã é sábado e no domingo a prova de oficial do bombeiro. Primeiro, logo desejar boa prova aí para todos os nossos alunos que estão se preparando para esse concurso. Na outra, eu acho que depois, 2 semanas depois, tem a prova já de oficial da Polícia Militar. E na semana seguinte a esta também já vai ter a prova do Enem, ou seja, já está tudo aí, um atrás do outro. E hoje nós vamos avançar na nossa revisão. A gente está agora só trabalhando revisão. Lembre que na aula passada nós relembramos aquelas aulas que nós demos de cinemática. Uma coisa eu garanto para vocês, você que vai fazer a prova esse domingo agora, você que vai fazer a prova de oficial da Polícia Militar e do Enem, vai ter uma questão de cinemática, não tenha dúvida disso, tá? Então fique atento para isso. E vai ter também a questão de mecânica, que é o que nós vamos rever hoje aqui, na parte de dinâmica. De dinâmica é presença obrigatória em qualquer prova. Prova do Enem, prova de concurso, onde tem física, cai dinâmica. E nós vamos fazer hoje aqui essa revisão. Eu vou aqui rapidamente fazer para vocês, para a gente lembrar tudo que nós vimos dentro da parte de dinâmica e fazer alguns exercícios que caíram no Enem. São exercícios parecidos com o que vai cair na sua prova no domingo ou no outro final de semana. Tá bem? Então vamos lá. Aqui no nosso material de hoje tem um material de exercício. Eu acho até que você já tinha recebido esse material, mas está aqui de novo. Mas antes da gente fazer esses exercícios, a gente precisa lembrar onde é que está aqui tá aqui as canetas. Eu vou pegar aqui a caneta para sair um pouquinho, mas já voltei. Tá aqui, ó. Para esta nossa revisão. O que nós estudamos em dinâmica ao longo dessas nossas aulas? Presta atenção agora. Pode ser uma das questões da sua prova de domingo, que são as leis de Newton. E para quem não lembra, nós estudamos aqui na mecânica as 3 leis de Newton. Primeira lei de Newton, primeira delas, que é o princípio da inércia. O que é essa lei? O que é esse princípio da inércia? É aquele princípio que o Newton, que veio a partir de observações, inclusive de Galileu Galilei, o Newton observou o seguinte, que todo corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força atue sobre ele. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, se um corpo está parado, ele vai continuar parado se nenhuma força agir sobre ele para tirá-lo daquele estado de repouso. Se o corpo está no movimento retilíneo uniforme, que é o movimento retilíneo uniforme? É aquele movimento que tem aceleração zero, aceleração nula, ou seja, a força resultante sobre ele é zero. Nesse movimento, a velocidade é constante. Então, se o corpo está no movimento retilíneo e uniforme, ou seja, velocidade constante, nessas 2 situações, ele só vai sair daquele movimento se for aplicada uma força sobre ele. Esse é o princípio da inércia. É quando você observa, por exemplo, exemplos disso. Como é que pode vir a sua prova? Por que você utiliza, por exemplo, um cinto de segurança num carro? Que a gente já sabe para que serve, né? Para que você é um dispositivo de segurança. Se Deus o livre tiver uma batida, o seu carro precisar frear bruscamente, aquele cinto de segurança vai lhe proteger. Por que ele lhe protege? Porque o cinto de segurança é que vai permitir com que a força que foi aplicada naquele carro, seja pelo freio ou seja
por uma batida também se transmita para você, e você que ia numa velocidade, uma certa velocidade, que é a mesma velocidade do carro, e o carro parou, mas você vai parar junto também. Por quê? Porque a força que foi aplicada no carro vai se transmitir para você através do cinto de segurança que vai lhe manter ali dentro do carro. Se você estiver sem o cinto de segurança, quando o carro para, você tende a continuar naquele movimento, porque você tem uma inércia, é uma chamada inércia de movimento. O carro para e você continua. Por que você não continua? O cinto de segurança serve exatamente para isso, tá bem? Então, aí está um exemplo do princípio da inércia de Newton. Da mesma forma, quando você faz aquela experiênciazinha, você pega uma mesa, coloca uma folha de papel, pega uma folha de papel e coloca em cima da folha de papel um copo. E o copo está ali, parado. Se nenhuma força for aplicada em cima daquele copo, ele vai permanecer ali. É o princípio da inércia, ele tende a manter aquele estado de repouso. Aí você dá um puxão na folha de papel, rapidinho, a folha vem e o copo fica. Porque você aplicou uma força na folha, a folha entrou em movimento, mas essa força não foi transmitida para o copo, por isso que ele permaneceu lá. Então todo o corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retiliniforme, se nenhuma força agir sobre ele. É o princípio da inércia. E a inércia de um corpo está ligada diretamente à sua massa. Por que o corpo tem essa inércia? Porque ele tem massa. Quanto maior a massa, maior é a inércia do corpo. E detalhe, a inércia de repouso ela é maior que a inércia de movimento. Inércia de movimento é isso mesmo? É a inércia de movimento. O que é a inércia de movimento? É aquela tendência que o corpo tem de permanecer no movimento. Se um corpo está se deslocando, ele só vai, com velocidade constante retilínea, ele só vai sair daquela condição, daquele movimento, se for aplicada uma força sobre ele, porque ele tem uma inércia de movimento, e tem a inércia de repouso. E essa inércia está ligada diretamente à massa do corpo. Essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton é chamado de princípio fundamental da dinâmica. Aqui de forma, claro, bem matematicamente simplificada, que diz o seguinte: quando a gente aplica uma força sobre um corpo, ou várias forças, tá? Você tem várias forças aplicadas em um corpo. Esse corpo, essas forças todas somadas, elas podem ser substituídas por uma única força que faz o mesmo efeito de todas as forças do sistema, chamada de força resultante. O que é a força resultante? É a somatória vetorial de todas as forças que agem sobre aquele corpo. Essa força é chamada de força resultante, que eu vou chamar de FR. A força resultante é não só a força resultante, qualquer força, é uma grandeza que a gente chama de grandeza vetorial. Nós estudamos dois tipos de grandezas aqui: as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. A grandeza escalar é aquela que só precisa do valor dela para ser completamente definida, ou seja, só do módulo. Como, por exemplo, a massa. A massa de um corpo é uma grandeza escalar. Por quê? Porque ela só precisa do valor para ser completamente definida. Por exemplo, se eu disser que este pincel aqui, é pincel o nome disso? Né? Se esse pincel aqui tem uma massa de 30 gramas, o que isso significa? 30 gramas é a massa dele, pronto, está totalmente definido. Mas se eu disser que eu vou aplicar nesse pincel uma força de 50 newtons, está completamente definido para você? Não. Porque eu posso dizer assim, olha, você pode aplicar essa força de 50 newtons de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, enfim, para definir completamente essa grandeza força, você precisa, além do valor dela, que é o módulo que eu falei, 50 newtons, por exemplo, você precisa também definir a direção e o sentido dessa grandeza. Então, essa grandeza que precisa de módulo, de direção e sentido são chamadas grandezas vetoriais.
E a força é um exemplo de grandeza vetorial. Por isso que eu coloquei essa setinha aqui em cima, que representa um vetor. E o Newton diz o seguinte: a força resultante que é aplicada em um corpo é diretamente proporcional à sua aceleração. Ou seja, quanto maior a força resultante, maior é a aceleração que está sendo imprimida ao corpo. Diretamente proporcional. Então você escreve essa proporcionalidade como uma igualdade a menos de uma constante, que é a massa. Então está aqui, ó. Força resultante, massa vezes aceleração. Esta é a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Não vá para nenhuma prova de física sem saber isso aqui. A probabilidade de você precisar disso aqui na sua prova, seja qual for a prova que você vai fazer de concurso, de Enem, seja do que for, de cair uma questão que você precisa disso aqui é de 80%. Tá? Quase sempre vem uma questão sobre esse princípio fundamental da dinâmica. A terceira lei de Newton, que nós estudamos aqui, é conhecido como princípio da ação e reação. Princípio da ação e reação. Esse princípio, também o Newton que catalogou ele, o Newton disse o seguinte, toda vez que nós aplicamos uma força em um corpo, este corpo reage com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Ou seja, se você chega com uma pessoa e empurra essa pessoa, está aqui uma pessoa parada na minha frente, eu chego e empurro, ou seja, eu aplico uma força nessa pessoa. Essa pessoa vai reagir com uma força de mesma intensidade, mesma direção, só que em sentido contrário. Eu aplico a força nela daqui para lá e ela me aplica uma força de lá para cá. É a força de reação. Agora tem um detalhe. As forças de ação e reação, elas não se anulam, elas não se equilibram. Por quê? Daí uma boa questão para cair na prova. Por que as forças de ação e reação não se anulam? É porque elas agem sempre em corpos diferentes. Quando eu apliquei uma força aqui numa pessoa, a força de ação que eu estou aplicando é na pessoa. A força de reação é aplicada em mim, no caso nas minhas mãos, se eu estiver empurrando com a mão. Então, força de ação e reação agem sempre em corpos diferentes. Uma age num corpo, a outra age em outro corpo. Por isso que elas não se equilibram. Voltou. Obrigado. Então, onde é que a gente observa isso, Jorge? Vamos lá. Nós demos um exemplo. Nós estamos aqui na frente do Rio Amazonas. Aqui é meio difícil da gente andar de barquinho, porque tem muita onda aí. Ó. Se você quiser conhecer o Amazonas, você que não é daqui de Macapá ou daqui das cidades próximas, você que é de outro estado e quer conhecer um mar de água doce, vem aqui, ó, é esse marzão que eu estou olhando aqui na frente. Você não enxerga o outro lado. É como um mar. E as ondas que dão aqui é quase igual às ondas no mar. Tá? Mas tem dias que está calmo aqui, você pode pegar um barquinho, pega um remo. Sabe o que é um remo, né? Todo mundo sabe o que é um remo. Não é o clube do remo lá de Belém. Eu acho que inclusive o clube do remo tem a ver também com o remo. É daqueles esporte que rema nos barquinhos. Quando você está num bote, num barquinho com um remo, você quer ir para frente, eu quero atravessar esse rio, daqui lá para o outro lado. O que é que eu faço? Eu vou empurrar a água com o remo. Essa é a minha força de propulsão. Eu empurro a água com o remo. Mas para eu ir para frente, eu tenho que empurrar a água para trás. Como é que é isso? Você que está nos assistindo, você que é lá do Jari, já deve ter pego um barquinho aí no Rio Jari e remado. Para você ir para frente, você empurra a água para trás.
ação e reação. Por quê? Quando você, com um remo, empurra a água para trás, a água reage com uma força de mesma intensidade, mesma direção, só que sentido contrário. A água lhe empurra com o remo para frente. Por isso que o barco vai embora para frente. Então, para você ir para frente, você tem que remar, empurrar a água para trás. Da mesma forma, quando a gente anda, quando a gente caminha, qual é a força que me impulsiona para frente? Na verdade, quando eu estou andando sem perceber, eu estou empurrando o chão que eu estou pisando para trás. Essa troca é através de uma força que nós já estudamos aqui, nós vamos relembrar hoje, que é a força de atrito. Você empurra o chão para trás e o chão lhe empurra para frente. É por isso que a gente consegue se deslocar. Mesma coisa um carro. Um carro, para se deslocar, como é que o carro se desloca? Tem lá o motor coloca lá o eixo para girar. Quando aquele eixo gira, a roda gira. Então o que acontece? Aquele contato do pneu com a estrada ou com a rua lá, com o asfalto, o pneu empurra o asfalto para trás e o asfalto empurra o pneu com o carro e você que está dentro para frente. Lei da ação e reação. Princípio da ação e reação. Então, vai cair essa questão. 3 leis de Newton. Primeira lei de Newton. Lei da inércia. Todo corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força atue sobre ele. Princípio fundamental da dinâmica. Nos permite calcular a força resultante ou aceleração, porque existe uma relação que o Newton observou, que a força resultante e a aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Então ele escreveu através dessa relação aqui. Força resultante, massa vezes aceleração. Só para a gente lembrar também, já que a gente está fazendo revisão, massa no sistema internacional a gente mede em quilograma, podendo medir em outras unidades, como o grama, que é um submúltiplo do quilograma. Na verdade, o quilograma que é um múltiplo do grama. Tá? O grama é a milésima parte do quilograma, ou o quilograma é 1000 vezes 1 grama. Isso daí é a unidade de massa. E temos força. Qual é a unidade de força no sistema internacional? Newton. Força medida no sistema internacional em Newton, exatamente em homenagem ao Isaac Newton. Tá? Então, quando você vai medir força, você, no sistema internacional de unidades, você mede em Newton. Existem outras unidades? Existe. Tem o sistema CGS, que a gente mede em Dina, por isso que tem um aparelho que mede força chamado dinamômetro. Dina é uma unidade também de força, assim como o KGF, que é outro sistema, KGF, que é o quilograma-força, que também é uma unidade de força. Então tá aí as 3 leis de Newton. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui, só para eu lembrar da sequência. Tá? Outra coisa que nós vimos aqui foi força-peso. O que é o peso de um corpo? Peso também é uma força, tá? Se é uma força, é uma grandeza vetorial. Mas o que é o peso de um corpo? O peso de um corpo é a força com que a Terra atrai os corpos que estão nas suas circunvizinhanças, ou seja, no seu campo de atração gravitacional, atrai o corpo para o seu centro. Eu tenho um peso. O meu peso é a força com que a Terra está me atraindo para o centro da Terra. Detalhe, se não tivesse essa força peso, nós estaríamos voando aí pelo espaço. Estaríamos perdidos. É como na Lua. Na Lua tem peso. O corpo na Lua ele tem peso, mas é muito menor que o peso aqui na Terra, em torno de 1/6. Se aqui você tem um peso de 60 kg forças, lá você vai ter 1/6 disso, ou 10 kg força. Por quê? Porque o peso, também pela segunda lei de Newton, peso, que é força, é o produto da massa vezes a aceleração do corpo. Mas qual é a aceleração que provoca o peso? É esta aqui, ó.
é a aceleração da gravidade. G é a aceleração da gravidade, que é um valor da aceleração que os corpos que estão próximos da Terra são submetidos. Essa aceleração ela é constante, Jorge? Não, ela varia, mas normalmente na superfície da Terra, aqui próximo onde a gente está da linha do Equador, que nós estamos aqui exatamente em cima da linha do Equador, a aceleração da gravidade ela vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, isso aproximadamente. Em determinados problemas ele manda a gente arredondar logo para 10, aí a gente adota 10 metros por segundo ao quadrado. Mas essa aceleração, quando a gente vai para os polos, ela varia. Quando você sobe, ela também varia. Porque quando você vai subindo, a aceleração da gravidade vai diminuindo, porque você vai se distanciando do centro da Terra. A aceleração da gravidade ela diminui com a altura. À medida que você vai subindo, a gravidade vai ficando menor. Por isso que quando você já está lá bem alto, já saindo já no espaço, fora da atmosfera, a gravidade já é bem menor do que a gravidade aqui onde a gente está. Quase que você nem tem peso lá, tá? E com a latitude. Como a Terra ela tem um dos movimentos da Terra, a Terra tem vários movimentos de rotação. Um deles, vários movimentos, aliás. Um deles é o movimento de rotação. Então, quem está aqui na linha do Equador faz um movimento maior. Então, existe aqui uma força que nós já vimos, aliás, na aula passada, da nossa revisão, que é uma força que depende depende do raio dessa trajetória, na caso aqui é um movimento circular, e quando você vai para o polo, esse raio vai diminuindo, porque o movimento da Terra é como o movimento de um peão. Quem está no Equador, ele gira com uma velocidade maior. Quem está aqui no polo, a velocidade já é bem menor. Eu estou falando aqui da velocidade tangencial, tá? Não é a velocidade angular, que nós aprendemos também em movimento circular. Então, aqui no Equador, onde a latitude é 0, a aceleração é 1. Lá nos polos, quando você está caminhando para lá, a gravidade já é maior, tá? Então, com a latitude, a gravidade aumenta e com a altitude ela diminui. Mas o que nos interessa agora aqui é isso para você lembrar. Ó. O peso de um corpo é o produto da sua massa vezes a aceleração da gravidade onde ele está. Tá? Peso é força, então é medido em quilograma-força. Quando você já deve ter ouvido alguém dizer assim, meu peso é 70 quilos. Será que isso está certo? Do ponto de vista físico, está errado. Tá? Quilo não é unidade. Primeira coisa, quilo não é unidade. Quilo é um múltiplo que representa 1000 vezes alguma coisa. Se fosse quilograma, estaria certo, Jorge? Também não, porque quilograma é unidade de massa. Então, quilograma é unidade de massa. Então, e qual é a unidade de peso? É a unidade de força. Acabamos de dizer. Pode ser o Newton, pode ser o Dina e pode ser o quilograma-força. Tá? Quilograma-força é uma unidade de peso também. Uma outra coisa que a gente aprendeu, para a gente não esquecer aqui também, ó, foi essa aqui, ó, Lei de Hooke. Robert Hooke era um físico também aí, não sei qual era o século que ele viveu, que ele calculou a força elástica em função do sistema elástico que está lá. Que sistema elástico é esse, Jorge? Pode ser, por exemplo, um sistema massa-mola. Uma massa presa em uma mola. Quando você comprime a mola, quanto mais você comprimir a mola, maior é a força que você vai ter que fazer. Porque existe uma força, quando você empurra a mola empurra em sentido contrário, lei da ação e reação, e essa força, que a gente chama de força elástica da mola, é dada pela lei de Hooke. Da mesma forma que se você esticar a mola, quando você estica a mola, essa força também vai existir, quando sai do estado de equilíbrio, só que agora ele puxando. Você puxa a mola ele puxa. Essa força chamada de força elástica, é dada por meio de uma constante vezes x ao quadrado.
O que é esse X? É o que deformou, se for o caso da mola, a mola, ou qualquer outro sistema elástico. Se você não quiser falar de mola, vamos falar de uma baladeira, estilingue, não sei como é, cada um chama de um jeito, eu chamo de baladeira, que é aquela instrumentozinho que você usa, pega uma forquilha aqui de madeira, amarra um elástico aqui, estica, coloca aqui um objeto, uma pedra, alguma coisa e solta. Quanto mais você esticar, claro que tem que ser aqui um material elástico, tem que ser aqui, normalmente a gente usava na infância, era aquelas câmaras de bicicleta. Aí você estica. Quando você estica, você aplica uma força e essa força, quanto mais esticado estiver, maior é a força. Ou seja, esse esticado é exatamente o X, tá? É o tanto que ela deformou do seu estado natural. Então, meio de kx ao quadrado é a lei de Hooke, que nos dá a força elástica em um sistema. Sistema elástico, tá? Só corrigindo aqui, por favor. Aqui, que eu coloquei aqui, isso aqui é a energia elástica, tá? Eu vou colocar as duas logo aqui. A energia potencial elástica, porque a força elástica, na verdade, é só o K vezes o X, tá? Desculpe aqui. Aqui é a energia potencial elástica, meio de kx ao quadrado. A força elástica é só K vezes X. Lembrando que esse K é uma constante do material. Dependendo da mola, quanto mais robusta, grossa for a mola, maior é o valor de K, então maior é a força elástica para uma mesma deformação. Aqui é a energia potencial elástica, meio de kx ao quadrado, que a gente vai já ver logo em seguida. A outra força que nós estudamos é essa aqui, olha. Vou apagar bem aqui já para vocês, tá? É a força de atrito. O atrito, o que é o atrito? O atrito é uma força que surge quando duas superfícies, elas estão em movimento uma sobre a outra ou com uma tendência de movimento. Quando duas superfícies, existe uma força comprimindo uma superfície na outra, e essa superfície está em movimento, uma em relação à outra, ou com uma tendência de movimento, não precisa necessariamente estar em movimento, tá? Ela pode estar em repouso e ter atrito também. Então aí surgem dois tipos de atrito, o atrito estático e o atrito dinâmico. O atrito estático é aquele quando você tem uma tendência de movimento, mas ainda o corpo está em repouso. Esse atrito estático, ele vai de 0 até um valor máximo da força de atrito estático, que a gente chama de força de atrito destaque, que é quando ele vai entrar em movimento. Essa força de atrito estático, de destaque, só colocar aqui, FAT, força de atrito estático, é um coeficiente vezes a normal. Esse coeficiente aqui é chamado de coeficiente de atrito estático. Depende do material de que é feito essas superfícies, ou seja, depende do grau de lubrificação também dessas superfícies. Se ela estiver molhada, se tiver um óleo, graxa, se tiver areia, enfim. Esse coeficiente de atrito é um valor constante para aquela relação ali entre aquelas duas superfícies. O que é aquele N? Aquele N é uma força. É uma força de compressão normal entre as duas superfícies. Por que normal? Forma 90 graus. Ângulo normal, o ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Então, a força de atrito estático de destaque é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal entre as duas superfícies. Vou fazer um desenho aqui só para a gente entender melhor. Ó, eu tenho aqui um corpo, tá?
entre esses dois corpos tem uma superfície. Se esse corpo aqui está com uma tendência de movimento, tem alguém empurrando ele aqui, uma força F empurrando. Só que essa força F está empurrando, mas ele ainda está parado. Está ali o corpo, eu estou empurrando, não consegui tirá-lo do estado de repouso. Mas na hora que existe uma tendência dele entrar em movimento, surge aqui, em sentido contrário à tendência de movimento, a força de atrito. Se ele ainda não está em movimento, é a força de atrito estático, que começa de 0 e vai aumentando até ele entrar em movimento, dado pela força de atrito de destaque, que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Quando ele entra em movimento, você vai ter a força de atrito dinâmica, que é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. A única coisa que muda é o coeficiente de atrito. Quando ele já está em movimento, a força de atrito ela muda e passa a ser constante, dado por esse valor aqui. É o coeficiente de atrito μ dinâmico vezes a força de reação normal. Essa força de atrito é que nos permite, por exemplo, caminhar. Eu só consigo caminhar aqui porque tem atrito entre o meu sapato e esse chão. Esse apagador que está aqui, não dá para vocês verem aqui, que está em cima dessa mesa, ele só consegue ficar aqui parado assim porque tem atrito, senão ele ia escorregar nessa mesa e ia cair. A força de atrito é que permite, por exemplo, um carro se movimentar. Quando a roda gira do pneu de um carro, há uma tendência de movimento entre aquilo lá, entre a roda e o asfalto. É essa força de atrito que faz com que o carro ande para frente através da lei da ação e reação. Então, o carro só se movimenta se tiver atrito. Se não tiver atrito, ele não se movimenta. Um carro para andar no gelo, ele não pode ser um carro desses normais aí. Se ele for andar no gelo, ele vai ficar só deslizando, porque sem atrito não consegue andar. Então, força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Tem dois tipos de força de atrito: força de atrito estático e a força de atrito dinâmico. A força de atrito estático começa em 0, é quando ainda o corpo não entrou em movimento, começa em 0, vai aumentando, ela aumenta linearmente até chegar num valor máximo, e o valor máximo é dado por essa relação aqui, força de atrito de destaque, que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Depois que entra em movimento, aí o atrito é um só, dado por essa força, que é a força de atrito dinâmico. Detalhe: a força de atrito dinâmico, ela é menor que a força de atrito de destaque estática, porque o coeficiente de atrito dinâmico é menor que o coeficiente de atrito estático. Isso faz com que, quando um carro freia e a roda trava, aí a roda desliza sobre o asfalto, aí diminui o atrito, porque o atrito dinâmico ele é menor do que o atrito estático. É por isso que inventaram os freios ABS. O freio ABS ele faz com que a roda do carro não trave. Ele sempre vai soltando para que ele continue girando até parar, tá? Porque se ele travar, ele vai precisar de mais espaço até parar. Então o atrito não é tão bom, tá certo? Só lembrando aqui para a gente não esquecer, o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Isso é só revisão, é só para a gente lembrar. Bem, nós vamos relembrar aqui também uma outra força que nós estudamos, que foi a força centrípeta. A força centrípeta é uma força que surge quando um corpo está fazendo uma trajetória curva. Se for uma trajetória circular, por exemplo, como nós já estudamos o movimento circular uniforme, essa força centrípeta, ela é uma força que ela depende do raio da trajetória. Você já observou, por exemplo, quando você foi no circo tem lá o Globo da Morte.
Você já viu como é o globo da morte? Que os caras naquelas motocicletas dentro do globo, elas fazem aquelas piruetas, passam de cabeça para baixo lá no globo da morte. O que é que sustenta aquele corpo, aquela moto com um motoqueiro em cima e ele não cai ali? É porque existe uma força que provoca aquele movimento, que é uma força chamada de força centrífuga, que vai equilibrar a força peso dele, não vai permitir com que ele caia. Agora, essa força depende de uma velocidade. Se ele não tiver uma velocidade naquele movimento circular, não vai existir a força centrípeta. Porque a força centrípeta ou centrífuga, porque são duas forças que são diferentes, só que elas têm o mesmo módulo, o mesmo valor. A força centrípeta é o produto da massa vezes a aceleração centrípeta. Só que a aceleração centrípeta nós já aprendemos lá em cinemática. É a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Quanto maior o raio, menor vai ser a força. É por isso que uma curva muito fechada, ou seja, de um raio pequeno, a força centrípeta ela é maior, ela tem que ser maior para manter aquela trajetória curva. Quando a curva ela é bem suave, aí você já pode entrar com uma velocidade maior. Por quê? Porque se aumenta o raio da trajetória, diminui a força centrípeta e, consequentemente, você precisa de um atrito menor para que você não saia da trajetória. Se você quiser fazer uma experiência, bem aqui na frente do estúdio do Desafio, tem uma rotatória. Venha na sua bicicleta e tente fazer essa curva na rotatória com uma velocidade alta. Se a velocidade, olha, veja que a força centrípeta é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Ela varia com o quadrado da velocidade. Quando a velocidade dobra, a força centrípeta quadruplica. Então, quando você vai entrar numa rotatória, numa curva, você precisa reduzir a velocidade, senão você vai sair daquela trajetória. Então, está aí força centrípeta. Tá? Um outro conceito que nós aprendemos, para a gente lembrar, é o de trabalho. Trabalho. Olha, trabalho. Eu vou ficar nessa nossa revisão até aqui. Nós vamos continuar ela na semana que vem, porque eu quero fazer uns exercícios aqui com vocês. Tá? O trabalho, do ponto de vista físico, é nada mais, nada menos quando você está fazendo uma transformação de energia, aí você aproveita aquela transformação de energia para realizar o que nós chamamos de trabalho. O trabalho realizado por uma força constante, que eu vou chamar de tal, é o produto da força constante que foi aplicada no corpo, vezes a distância que ele percorreu, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Ou seja, o trabalho é força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Se a força e o deslocamento forem perpendiculares, ou seja, a força está na horizontal e o deslocamento está na vertical, neste caso, o trabalho é zero. Por quê? Porque o cosseno de 90 graus é zero. Se o cosseno é zero, zero vezes qualquer coisa aqui vai dar zero. Então, se a força e o deslocamento são perpendiculares entre si, não tem trabalho. O trabalho é zero. Se o deslocamento é zero, ou seja, você pode estar carregando uma saca de farinha aqui na cabeça e parado. Você não está realizando o trabalho. Porque se não tem deslocamento, não tem trabalho. Se o D é zero, o trabalho é zero. Tá? Então, está aí algumas situações. E se não tem força, também não tem trabalho. Então, trabalho, força vezes deslocamento. Tá? Uma outra coisa também que eu quero colocar aqui, a fórmula para a gente lembrar, é a de potência. Foi um outro conceito que nós aprendemos. Vamos lá. Potência. A potência é uma relação entre o trabalho realizado e o tempo que se levou para realizar esse trabalho. Então, a potência é o trabalho dividido pelo tempo. Trabalho dividido pelo tempo. Aí você tem a potência. A potência de um motor, por exemplo, é dada exatamente por isso.
Quanto maior a potência, mais capacidade de realizar trabalho tem esse corpo. E o rendimento? Qual a diferença de potência para o rendimento? O rendimento já é algo um pouco diferente. Olha, o rendimento, que eu vou chamar aqui de eta, o rendimento é uma relação entre a potência que foi utilizada para realizar trabalho e a potência total fornecida para aquele trabalho. Como assim, Jorge? Sempre um motor, por exemplo, quando ele recebe uma certa potência, uma certa quantidade de energia para realizar um trabalho, ele não consegue transformar tudo que ele recebe em trabalho, porque parte se perde. Se perde nas outras formas de energia, principalmente na forma de calor, de energia sonora. Então, parte dessa potência vai se perder. Então, ele vai ter um rendimento. E o rendimento é dado pela relação entre a potência útil dividido pela potência total fornecida. E essa potência, esse rendimento, ele é calculado em percentual. Você multiplica por 100, calcula o rendimento em tantos por cento. Só para lembrar, a potência é medida no Sistema Internacional em watt. O watt é a unidade de potência no Sistema Internacional. Trabalho, está aqui, a unidade de trabalho no Sistema Internacional é o joule. Nós medimos trabalho em joule. Nós medimos potência em watt, tá? E eu vou finalizar aqui com uma fórmula que você precisa também levar para essa prova de domingo. E quem vai fazer também o Enem, que é o nosso conceito de energia, que eu já até dei um spoiler aqui ainda há pouco quando eu falei da energia potencial elástica, que é energia. Está aí um conceito que move o mundo. Energia. Energia tem tudo a ver com tudo que a gente faz hoje no mundo. A energia, ela existe no universo das mais diversas formas. Você tem a energia térmica, você tem energia sonora, você tem energia nuclear, você tem energia elétrica, você tem energia cinética, você tem energia potencial elástica, energia potencial gravitacional. Diga, Juliana. Pagou aqui mesmo. Nós já voltou. A gente tem a energia em várias formas, mas para nós aqui, dentro desse estudo que a gente está fazendo da dinâmica, vai nos interessar, primeiro, a energia cinética. Tá aí uma fórmula que você não pode ir para nenhuma prova de física sem saber essa fórmula da energia cinética. Meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Para a gente relembrar. Energia cinética depende da massa do corpo e da sua velocidade. Energia cinética é uma energia de movimento. Se o corpo está em movimento, se ele tem velocidade, ele tem massa, então ele tem energia cinética. Energia cinética é energia de movimento. Você tem a energia potencial. A energia potencial, ela pode ser dessa forma aqui, energia potencial gravitacional, que é dado por mgh. E tem a energia potencial elástica, que foi aquela que eu coloquei a fórmula antes lá, da lei de Hooke. Na verdade, a fórmula é aqui agora, tá? Meio de kx ao quadrado. Tá aí duas formas de energia potencial. A energia potencial gravitacional, mgh, se você adota a superfície da Terra como seu referencial, quanto maior o H, maior é a energia potencial. Por que que quando você vai instalar uma caixa d'água na sua casa, você coloca ela lá em cima, numa certa altura, para que a água possa sair na sua torneira, no seu chuveiro aqui com uma certa velocidade? Porque quanto mais alto, quanto maior o H, maior é a energia que ela está lá em cima, essa energia potencial. Quando a água desce, o H diminui, logo a energia
potencial diminui. Só que à medida que ela desce, aumenta o quê? A velocidade. Se aumenta a velocidade, ela ganha energia cinética. Então é a energia potencial se transformando em energia cinética. E aí você tem um princípio que nós chamamos de princípio da conservação da energia. Claro que isso aqui é suficiente para a gente acertar nossas questões de dinâmica. Eu quero fazer umas questões aqui com vocês, tá? E eu vou começar aqui com a questão de número 2 que nós falamos aqui. Essa questão de número 2 caiu na prova do Enem de 2012, tá? Você ainda não tinha nem nascido, eu acho. 2012. Eu tinha acabado de nascer. Há 13 anos atrás, tá? Então vamos lá. Questão de número 2 diz o seguinte: os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito. Nós falamos ainda há pouco dele. Os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento, quando as rodas travam. Olha como é que funciona o freio ABS, né? Os carros, quase todos os carros agora eles vêm com freio ABS. E esse freio ele funciona assim. Quando freou o carro, aí a roda continua girando, aí ele vai diminuir. Só que aí, antes, quando ele vai travar, aí o freio ABS ele libera novamente as rodas e ela continua girando, ou seja, ela não trava. O freio ABS não permite que a roda trave. Mas para que é que tem sistema? Porque ainda há pouco, eu já apaguei aqui, nós aprendemos que o carro, para ele se movimentar, é necessário que tenha atrito. Tem atrito entre o asfalto e o pneu. Quando você freia, há uma troca de força entre o chão lá, o asfalto e o carro, que vai fazer com que o carro receba uma força contrária ao movimento, que vai fazendo com que ele desacelere, porque o freio é para o carro parar. Essa força é exatamente a força de atrito. E essa força de atrito, nós aprendemos ainda há pouco que ela se apresenta de duas formas. Duas. É o atrito estático e o atrito dinâmico. O atrito estático é quando há o atrito entre as duas superfícies, mas as superfícies não estão deslizando uma sobre a outra. E o atrito dinâmico é quando já há o movimento. Se a roda travar, o pneu vai deslizar sobre o asfalto. Aí já está em movimento, é atrito cinético. Mas se a roda não travar, entre o asfalto e o pneu não há o deslizamento. Então aí você tem duas situações. Se a roda não trava, atrito estático. Se a roda trava, atrito dinâmico. Nós aprendemos que o atrito dinâmico ele é menor que o atrito estático. Se ele é menor e você quer que o carro pare, então você tem que usar o de maior coeficiente, ou seja, o atrito estático. Você não tem que deixar a roda travar, ou seja, não tem que deixar a roda deslizar, deixar aquela marca no asfalto. Então, o freio ABS é exatamente para isso. Então, é isso que ele quer dizer aqui. Então, vamos lá. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético, que eu acabei de falar aqui. As representações esquemáticas da força de atrito entre os pneus e a pista em função da pressão P aplicada no pedal de freio nos carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são. Detalhe aqui é o seguinte: freio sem ABS, o que é que significa? Que vai chegar uma hora que a roda vai travar. Quando a roda travar, deixa de ser atrito estático e passa a ser atrito dinâmico. Então, freio ABS, eu vou desenhar bem aqui, tá? Força de atrito. Quando a roda ainda não travou, o que acontece? À medida que ele vai freando, aplicando a pressão lá, a força no pedal, a força de atrito vai aumentando. Ela sai de zero antes dele apertar. Quando ele começa a apertar, a força de atrito vai aumentando. Então ela faz isso, ó.
até chegar num valor máximo aqui, que é dado pela força de atrito de destaque, μ, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes a força normal. Tá? Mas quando, se o freio não tem ABS, o que, é que vai acontecer? A roda trava. Quando a roda trava, ela desliza sobre o asfalto. Aí você já vai ter o atrito cinético. O atrito dinâmico, é a mesma coisa. Só que esse atrito dinâmico já é agora o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Só que o coeficiente de atrito dinâmico ele é menor. Então significa que a força de atrito, quando a roda travar, a força de atrito vai diminuir para cá. Só que a partir daí, ela vai ficar constante, ela não muda mais. O atrito vai aumentando até chegar... Eu vou colocar aqui, vou desenhar aqui para vocês. Ó. A força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. A força de atrito dinâmico é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. A normal não muda, tanto faz ser freio ABS ou freio normal, não muda. O que vai mudar é o coeficiente de atrito, tá bom? Então, o coeficiente de atrito de destaque é bem aqui. Só que quando a roda trava, que no freio sem ABS vai travar, a força de atrito diminui, aí vem para cá. E a partir daí fica constante, que é exatamente esse valor aqui. Então, freio sem ABS já está aí o gráfico. Ó. Vamos para o outro? Com ABS, o que acontece agora? Mesma coisa, começa com atrito estático, vai aumentando. Quando ela vai travar, travou, aí libera. Travou, libera. Então acontece isso. Ó. Quando chega bem aqui, ela cai para cá. Só que aí, quando libera, volta a crescer de novo a força de atrito. Ela faz isso. Ó. Até chegar aqui de novo. Quando vai travar, libera de novo. E assim vai, consequentemente, até o carro parar. Então, este aí é o outro gráfico que demonstra exatamente o que é que acontece com a força de atrito. Então, o freio ABS permite que a força de atrito continue sempre sendo a força de atrito estático, porque a roda não trava. E como a força de atrito estático ela vai sempre aumentando até chegar no valor da força de atrito de destaque, você tem aí o gráfico que ele pede, que no caso aí vai ser a letra A. É exatamente a letra A. Ó, esse aqui. Poderia ser, por exemplo, a letra C? Não. Na letra C, um está certo, esse primeiro está certo, mas o outro está errado. Porque no atrito, no freio ABS, você não tem o atrito dinâmico. Então não vai ter essa reta paralela aqui como está aqui. Tá? Então a resposta correta nesse caso é o item A. Questão de número 3. Caiu em 2013 também no Enem, tá? Diz assim: uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Tá aí. É um problema bom para a gente resolver. Esse problema é bom que não tem conta para a gente fazer. Nós falamos ainda há pouco aqui, como é que quando a gente se desloca, quando eu ando, eu empurro o chão para trás e o chão me empurra para frente, devido a essa força de atrito trocada entre o meu sapato e o piso que eu estou caminhando. Só que nesse caso aqui, ele não é uma superfície horizontal. Ele disse que aqui é sobre uma rampa. Então tá aqui, olha.
Vou tentar desenhar essa rampa aqui, ó. Tem uma rampa aqui que tem uma certa inclinação. A pessoa está bem aqui, eu vou desenhar a pessoa aqui, ó. A pessoa, ela vai subir a rampa. Para ela subir a rampa, ela vai empurrar com uma força o piso para trás. Qual é a tendência dessa pessoa? É descer a rampa, não é isso? Se não tiver atrito, ela ficar parada, ela vai escorregar na rampa. Então, ela empurra para trás. Ela não desce, porque quando ela empurra para trás, ela encontra uma resistência. E sempre a força de atrito, nós falamos, ela é contrária ao movimento. Mas você pode dizer assim, mas Jorge, ele está subindo, o movimento não é para cima? Sim, o movimento dele é para cima, mas o movimento do seu pé é empurrando para trás, porque você precisa empurrar para trás para que a superfície lhe empurre para frente. Então, na verdade, o seu movimento que você tem, se não tiver atrito, o seu pé vai escorregar e vai para trás, ele escorrega para trás. Então, você empurra o chão para trás e o chão lhe empurra para frente. E essa força trocada, ela é devido à força de atrito. E qual é a tendência de movimento? A tendência de movimento é o seu pé escorregar para trás. Então, o atrito é sempre contrário à tendência de movimento. Então, o atrito ele vai estar para cima. Então, olha como é que fica aí a força de atrito. A força de atrito é na direção paralela ao plano e na direção do movimento da pessoa que está subindo, não na direção do pé. Ele empurra para trás com o pé e a rampa empurra ele para frente. Então, a força de atrito, ela tem a direção paralelo ao plano e qual é o sentido? Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento da pessoa. Qual é o movimento da pessoa? É subindo, mas o sentido, a tendência de movimento do pé é para trás. Tá? Veja que tem umas nuances aí. Claro que aqui o que tem de importante é o conceito de atrito, tá? E do princípio da ação e reação de Newton. Mas aqui a gente tem que entender. É esse entendimento que a gente tem que ter. Bom, primeiro que a força é paralela, a gente já ia saber mesmo. Então você já podia eliminar aí todos que têm perpendicular, horizontal, vertical. Aí só sobraria a B e a C. É aí que fica a questão. Ela é paralela, mas é no sentido do movimento, ou seja, para cima ou é para baixo. Não pode ser para baixo. Porque a tendência do movimento do seu pé é ir para baixo, é escorregar para baixo. E o atrito é sempre em sentido contrário a essa tendência, ou seja, para cima, que é no sentido do seu movimento. Tá? Então o item correto aí é o item C, na questão de número 3. Problema da questão número 4, questão do Enem de 2014. Vamos lá. Olha, ele deu uma figura aí. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atrito e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele em que foi abandonado. Ou seja, você abandonou bem aqui, ó, ela vai descer e vai subir e o máximo que ela atinge é da mesma altura que ela estava, se não tiver atrito. Em condições ideais, ela vai descer e vai subir. É o que acontece nesses parques de diversões, nessas montanhas russas, tá? Só que, claro, lá tem atrito,
então eles consideram a perda de energia que vai ter. Isso aqui se deve à conservação da energia, tá? A energia potencial que ela tem bem aqui vai ser a mesma energia que ela vai ter bem aqui. Se ela sai aqui com velocidade zero, ela vai chegar aqui nesse ponto de altura máxima também com velocidade zero. Então aqui é só para a gente entender o que ele está nos dando. Mas o que ele nos pede? Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero. Qual é o plano de subida? Esse aqui, né? Eu vou fazer o desenho aqui, ficaria assim, ó. Desceu aqui, só que aqui não tem mais essa inclinação para cá, ele vai sair aqui, ó, é zero, não tem mais. É aqui, ó. Ela não sobe mais, ela vem e já fica na horizontal. Por quê? Ele diz que o ângulo de subida, o plano de subida foi reduzido a zero. Ela não sobe mais. Tá, e aí? O que acontece quando isso daí ocorre? Item A. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será zero. B. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la. D. Diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la. Letra D. Diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu movimento. E o item E. Aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao seu movimento. Então vamos lá. Olha, primeira coisa. Quando esse corpo está aqui em cima, ele é abandonado, o que vai acontecer aqui? Ele está a uma certa altura H aqui, né? À medida que ele desce, ele vem adquirindo velocidade. A velocidade dele vem aumentando. É o princípio da conservação da energia. A energia potencial que ele tinha lá em cima vai se transformando em energia cinética. Quando ele chega aqui embaixo, acabou a energia potencial gravitacional. Não está mais aqui, mas nós lembramos ainda. Então, está aqui ainda. Ó. A energia potencial é mgh. Se o H reduziu a zero, acabou, não tem mais energia potencial. Para onde foi essa energia potencial? Ele adquiriu velocidade. Essa energia potencial se transformou em energia, não está aqui a fórmula, está aqui, em energia cinética. Ou seja, ele chega aqui embaixo com uma velocidade. E a partir daí ele não vai subir, porque o plano ficou na horizontal. Foi o que ele mandou a gente. E aí essa velocidade, é isso que ele quer saber. Essa velocidade que ele chegou lá embaixo, quando ele desliza na horizontal, vai aumentar, vai diminuir, vai permanecer a mesma. O que acontece? Primeira coisa que a gente tem que observar. Aliás, a primeira a gente já observou, né? Ele chega com uma velocidade lá. Só que ele diz bem aqui, olha esse detalhe. Deixa eu ver onde é que está aqui. O movimento de uma esfera de metal, dois planos inclinados, está bem aqui, ó. É aqui que está o segredo da coisa, ó. Sem atrito. Não tem atrito. Isso é imprescindível para a gente acertar a questão. Se não tem atrito, vamos lá. Bem aqui embaixo. Bem aqui, ó. Ele está com uma velocidade aqui, tá? Quais são as forças que estão agindo neste corpo aqui embaixo? O peso dele, claro, ele tem um peso aqui, e tem uma força de reação normal, N, que é a reação da superfície, o corpo empurra a superfície para baixo e ele empurra a superfície para cima. Só que a força normal e a força peso, todas as duas estão na vertical. O ângulo aqui é 90 graus. O movimento está na horizontal. Qual é a força na horizontal que está sendo aplicada no corpo, Jorge? Nenhuma. É aí que está o segredo.
Porque como não tem atrito, e não tem, ele não disse que tinha nenhuma força aplicada na horizontal. A gente sabe que tem o peso, mas o peso está na vertical, e sabe que tem a força de reação normal, mas como a superfície está na horizontal, a força normal ela vai estar na vertical. Então não tem força na horizontal. Olha aí, ele está numa velocidade na horizontal, e não tem nenhuma força agindo sobre ele na horizontal. E agora? E agora nós vamos lembrar da primeira lei de Newton. Eu não disse que em quase todas as provas a gente precisa das forças, das leis de Newton? Primeira lei de Newton diz o quê? É o princípio da inércia. Todo corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme se nenhuma força agir sobre ele. Vamos ver aqui. Primeiro, ele está em repouso? Não, ele está em movimento, tem uma velocidade. Então, ele já tem uma velocidade. Que movimento é esse? Ele tem uma velocidade constante. Se não tem nenhuma força, ele vai continuar nessa velocidade infinitamente, vamos usar esse termo. Claro que isso não acontece porque na prática existe atrito, mas aqui ele disse que não tem atrito, é para desconsiderar o atrito. Não tem força na horizontal. Se não tem força na horizontal, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a velocidade é constante. Olha, só nesse probleminha tem quase todos os conceitos da dinâmica que nós estudamos, de atrito, de energia, da lei de Newton, de aceleração, de velocidade, do princípio fundamental da dinâmica, porque o princípio fundamental da dinâmica diz que força resultante é massa vezes aceleração. Se não tem força resultante, não tem aceleração, ou seja, não tem força. Ele não tem força na horizontal porque não tem atrito. Não tendo força resultante, a aceleração é zero. Por quê? Força resultante é massa vezes aceleração. Aceleração zero, força resultante é zero. Se a aceleração é zero, a velocidade é constante. Todos os princípios que nós estudamos, que nós revisamos de cinemática na nossa aula passada, tá? Então vamos lá, qual é a alternativa correta então? Ele vai manter sua velocidade, velocidade vai permanecer constante, tá? Mas aí ele diz assim, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. B, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la. Primeira coisa, eu não cheguei a colocar aqui, mas foi bom até a gente ver, porque eu já coloco aqui, ó. Conceito de impulso. O impulso é a força aplicada no corpo vezes o intervalo de tempo que essa força é aplicada. Esse é o conceito de impulso que nós aprendemos lá atrás. Será que tem impulso aqui embaixo? Quando ele está se deslocando aqui embaixo, é só a gente ver. Tem força na direção do movimento aqui embaixo? Acabamos de dizer que não. A força é quanto? Zero. Não tem atrito. Se a força é zero, não importa quanto tempo vai passar, o impulso é zero. Ou seja, o impulso, neste caso, nesse movimento horizontal, é zero. Ou seja, ele vai manter a sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Então, o item correto é o item A. Olha, mas gostei dessa questão. Revisionamos quase toda a dinâmica nela. Quase todos os conceitos estão aí. De impulso, de energia, de aceleração, de velocidade, de atrito, da inércia. Tudo está aí nessa questãozinha, tá aí uma questão boa para a gente. Tem 1 minuto para terminar a nossa aula, só que como eu estava gravando aqui, a gente atrasou um pouquinho, eu vou fazer mais uma só aqui com vocês, tá bom? Vou fazer a questão de número 5. É uma questão teórica aqui. Essa caiu no Enem de 2014. Diz assim: o pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos, suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante,
as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda. Aqui, ó, a figura está mostrando. Levanta aqui as 3 para cá. E liberadas, deslocando-se para a direita. Está aqui os 5 pêndulos. Aí você pega 3, desloca para cá, tem aqui as 2 ficaram paradas, aí você solta essas 3 vêm embora para cá, vai cair. Vai bater nessas aqui, que inicialmente estavam paradas. Tá? O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em A, B, C, D ou E. E agora? Olha, aqui, nesse caso, é um princípio. Eu não cheguei a fazer aqui a revisão, nós vamos fazer na próxima aula, que é da quantidade de movimento. Tem um princípio da quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento? Só para antecipar que nós vamos revisionar na aula passada. É o produto da massa do corpo vezes a sua velocidade. Massa vezes velocidade é a quantidade de movimento. Esse é o conceito de quantidade de movimento. Nos choques entre corpos, em que as forças são todas internas e conservativas dentro do sistema, a quantidade de movimento ela se conserva. Massa vezes velocidade. Então aqui o que acontece é que esses 3 corpos que você deslocou para cá, quando eles vierem e vão bater nesses aqui, nesses 2 aqui, esses aqui vêm e vão bater aqui. O que vai acontecer aqui? Ó? Vai acontecer exatamente isso aqui. Esses 2 que bateram, eles vão subir para lá. Quando bater de volta, desenho aqui não vai ficar muito bom. Tá. Só que como tinham 3 para lá, a energia que os 3 tinham para lá vai se conservar. Ela vai passar para os outros de lá. Será que são só esses 2 que vão subir para lá? Não. Vai acontecer isso aqui, ó. E esses 2 da esquerda aqui vão ficar, é só para não errar aqui as cores, tá? Que aqui não está colorido, este e este aqui. Ou seja, acontece exatamente o inverso. Os 2 últimos que estavam para cá ficam parados e os 3 que estavam, os 2 que estavam parados e mais o último que estava daqui, segue para lá para poder manter o princípio da conservação da quantidade de movimento e o princípio da conservação da energia. Isso aí acontece exatamente por causa desses princípios, tá? É o princípio da conservação da quantidade de movimento e o princípio da conservação da energia. Então o item correto aqui, vamos ver qual é. É o item C. Mesma coisa, se fossem só 2, Jorge, o que aconteceria? Se fosse só 2, era a mesma coisa. Você tem 2 aqui embaixo, aí você pega e desloca um para cá. Quando você solta ele, o que acontece? Ele vem, bate nesse, fica parado e esse vai. Isso, quem joga bilhar, acontece exatamente isso, também a conservação da quantidade de movimento. Porque no bilhar, as bolas são todas, têm a mesma massa, o mesmo tamanho, são bolas iguais, só muda a cor. Aí, quando você aplica lá, de uma forma em que ela pegue lá, num jeito lá, a que estava parada adquire toda a quantidade de movimento, ou seja, a velocidade que essa aqui vai, se desloca, e a outra aqui fica parada. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, isso aqui, em função do princípio da conservação de movimento, letra C. Tá bem? Bem, tem um problema interessante, não vai dar tempo da gente fazer aqui. Tentem fazer, vocês que ainda vai fazer alguma revisão ainda hoje, vai fazer o concurso no domingo, tá? Esse próximo aqui é interessante, a gente pode até resolvê-lo já, mas aí já vai ficar para o pessoal do outro concurso e do Enem. E o que eu posso aqui finalizar essa aula é desejando a você que vai fazer a prova do bombeiro, de oficial do bombeiro, boa sorte, vai lá. E olha, uma dica aqui para você. Amanhã, sábado, você que vai fazer, não adianta desgastar mais muito os neurônios não, tá? Tem uma leitura leve, faça uma revisãozinha assim, só para lembrar algumas coisas básicas, mas não vai mais esquentar a cabeça. Então, vou dar uma sugestão. Eu pedi para o pessoal colocar na nossa plataforma do desafio, acho que é no YouTube que está, né?
o Caminhos do Amapá. Eu gravei vários programas de Caminhos do Amapá. Faz tempo, 15 anos, você vai me ver lá, eu tô novinho ainda, com mais cabelo, tô mais novo lá. Você quer saber como eu era em 2009, 2010, está lá nesses Caminhos do Amapá. E alguns desses programas são interessantes, que fala da questão do Marabás, fala da questão dos movimentos quilombolas no nosso estado, que fala da questão da construção da fortaleza de Macapá, que fala da nossa área de livre comércio. Então, só para relaxar, se puder, assista lá esses programas, para você que vai fazer essa prova, que também vai cair na Geografia do Amapá, muito bem já dada pelo professor Edvander, nosso professor de Geografia, e também História do Amapá, porque, olha, tem tudo a ver com a fortaleza de Macapá, de São José de Macapá, o Marabás, olha, tem um programa lá sobre Marabás, inclusive eu aprendi a tocar a caixa do Marabás e dançar o nosso Marabás. Pode ser uma questão da sua prova de domingo, você que vai fazer o concurso, assista lá, dê uma olhadinha lá, ao invés de ficar mexendo lá na internet, lá, vendo os fake news que saem na internet, assista lá, Caminhos do Amapá, você vai gostar, tá bom? Tchau, boa prova. Domingo nós vamos estar com os nossos professores em algumas escolas onde vai ter a prova, nós vamos levar um brindezinho, uma lembrancinha para você. Você vai receber isso lá na frente da sua escola domingo. E nos conhecer pessoalmente também, tá? Tchau, um abraço!